Você provavelmente nunca ouviu a definição real sobre soberania. E é exatamente por isso que Lula consegue te enganar com essa palavra. Mas hoje isso muda. Deixa eu te explicar. Todo país do mundo é formado por três coisas extremamente importantes: o seu povo, o seu território e a sua soberania. E soberania é um direito exclusivo do Estado de mandar dentro do seu próprio território. Somente o governo usa força, somente o governo faz as leis e somente o governo pune quem desobedece. Quando outro grupo começa a mandar dentro do seu território, a soberania deixa de existir. Ela vai embora aos poucos, em silêncio. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil há décadas, só que ninguém chama pelo nome certo. E para entender o porquê, você precisa entender o que o PCC e o CV fazem de verdade. O PCC e o Comando Vermelho não são gangues comuns. Não estamos falando de ladrão de carteira ou traficantes de esquina. Esses grupos controlam água, luz e gás em comunidades inteiras, controlam transporte, cobram taxas, constroem barricadas, impõem toques de recolher e executam quem ousa desobedecer. Mas o ponto mais grave é o seguinte: imagine uma mulher que sofre violência doméstica. Ela deveria chamar a polícia, mas ao invés disso, ela vai falar com o dono do morro e o problema é resolvido. E neste momento, senhoras e senhores, quem está mandando na vida dessa mulher não é o Estado, é o grupo armado. E quando isso acontece, o Estado perdeu a soberania naquele pedaço de território. E para entender o tamanho real deste problema, você precisa ver o que esses grupos têm em suas mãos. Nos anos de 1980, o traficante usava apenas uma pistola, alcance de 50 metros. Era um problema de segurança pública. Hoje, o PCC e o Comando Vermelho têm fuzis de guerra. O AR-15, por exemplo, tem um alcance efetivo de 500 metros. Já a Kalashnikov, o AK, tem de 300 metros. Estamos falando de 10 vezes mais do que uma pistola. E isso, senhoras e senhores, não é só mais alcance, é mais território controlado. Cada fuzil que entra numa comunidade amplia o raio de dominação. E o helicóptero atingido no Rio de Janeiro prova exatamente isso. Não foi um armamento como uma pistola, foi um armamento de guerra. Porque o PCC e o CV não operam como gangues. Eles operam como células terroristas e como guerrilha. Tem hierarquia, tem comandos regionais, tem comunicação criptografada, tem inteligência própria. PCC, por exemplo, já foi identificado operando nos Estados Unidos com esquemas de lavagem de dinheiro, movimentando mais de 1,2 bilhão de reais. Guerrilhas, porque disputam territórios com táticas militares. Terroristas, porque usam terror para manter a população submissa e o Estado afastado. E é exatamente aqui que chega o conceito que o governo Lula nunca vai te explicar. E isso tem um nome, senhoras e senhores: insurgência criminal. O crime comum só quer dinheiro, já a insurgência criminal quer território. O PCC e o CV não querem derrubar o governo, eles querem controlar os espaços onde o Estado não chega. E dentro desses espaços criam um sistema de lei própria, brutal, mais ágil, previsível e eficaz. E você quer saber o que acontece quando o sistema deles funciona melhor do que o sistema do Estado? A população começa a achar que eles são legítimos. E isso corrói a soberania por dentro. Sem tiro, sem barricada, só pela percepção de quem manda de verdade. É exatamente nesse ponto que a fala do Lula se torna não apenas errada, mas ela se torna perigosa. Lula disse que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como terroristas é um ataque à soberania do Brasil. Mas me responda uma coisa: a soberania do Brasil foi atacada pelos Estados Unidos, que bloquearam as contas das facções, ampliaram as cooperações de inteligências, dificultaram a lavagem de dinheiro internacional? Ou a soberania brasileira foi atacada pelo CV e pelo PCC, que constroem barricadas nas ruas, que cobram taxas dos moradores, executam quem desobedece e dominam 46 organizações criminosas só no Nordeste? O mesmo Lula que ficou triste quando os Estados Unidos tomaram essa decisão ficou quieto durante anos enquanto a soberania do Brasil era destruída por dentro. Isso não é defender a soberania, é confundir soberania com proteção de criminoso. E nesse tempo todo, enquanto Lula ficava triste, alguém foi agir. Flávio Bolsonaro foi à Casa Branca, entregou um dossiê com provas, pediu formalmente que o PCC e o CV fossem classificados como organizações terroristas. E os Estados Unidos atenderam. Resultado prático: contas bloqueadas, ativos congelados, membros das facções proibidos de entrar nos Estados Unidos e cooperação de inteligência ampliada. E isso fortalece a soberania brasileira, não enfraquece, porque soberania não é proteger quem domina o seu território. Soberania é reconquistar o território que foi tomado. O Brasil tem um presidente que chama de ataque à soberania o combate ao terrorismo. E tem um presidenciável, que foi nos Estados Unidos e fez o que o presidente deveria ter feito. E é importante que você saiba de uma vez por todas: a soberania do Brasil não foi destruída pelos Estados Unidos. Ela, na verdade, foi destruída aqui dentro, durante anos, enquanto o Estado fingiu que o problema era só de polícia.
A escolha de 2026 não poderia ser mais clara. Não é simplesmente Lula contra Bolsonaro. É o bem contra o mal. É a luz contra as trevas. É a vida contra a morte. Compartilhe esse vídeo, porque cada brasileiro precisa entender o que é soberania de verdade e também precisa entender quem está destruindo a nossa.